nós ouvimos falar. Jesus disse: quando vocês começarem a ouvir falar. Em tempos atrás acontecia algo na Indonésia, nós saberíamos 2, 3 dias depois. Hoje é em tempo real. Acontece no Japão e nós já sabemos daqui. Que nós estamos ouvindo falar. Quando vocês ouvirem falar. É por isso que Jesus diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E vocês estão ouvindo hoje que você vive a pior fase da igreja na terra, porque é a fase final. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Se você já tomou uma posição de aceitar Jesus, descer as águas do batismo e serve a Jesus, graças a Deus você vai morar no céu com Ele. Mas se você ainda não tomou essa decisão, eu te aconselho, não deixe passar essa noite sem fazer isso. Porque está muito próximo a volta de Jesus, e Jesus está voltando, e Ele vem buscar a sua igreja. Você que está aqui dentro, mas também você que está ouvindo da sua casa. Você que está ouvindo essa palavra, quem sabe na sala da sua casa. Quando nós estivermos orando hoje, se você não puder ou não quiser estar aqui conosco, dobre o seu joelho na sua casa aí. Aceite Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida. Depois procure aqui pastor Carlos e pastora Maria. Eles vão lhe dar insistência, e vão lhe ensinar, e vão lhe aconselhar e lhe instruir como servir a esse Deus. Mas por causa da iminência dessa volta, nunca o inimigo das nossas almas trabalhou tão forte. E é por isso que nós temos visto, me parece que se apressar nas tragédias no mundo. Me parece que as coisas acontecem de uma forma muito mais rápida. Parece que o nosso mês não tem mais 30 dias. Parece que a semana nossa não tem mais 7 dias. Parece que o ano não tem 365 dias. E se você não sabe, nós já estamos entrando no mês de maio, 5º mês do ano. Não parece que foi ontem que rompeu o ano? Você está entendendo? Amém. Glória a Deus. O que a Bíblia diz sobre isso? Nos últimos tempos, os dias serão abreviados. A Bíblia diz isso. Nós ouvimos falar sobre aquecimento global. E a ONU levou 25 anos para descobrir que de tantos em tantos anos a Terra fica meio grau mais quente. E poderiam ter economizado 25 anos de pesquisa se lessem o livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Quando a Bíblia diz: eis que vem o dia do Senhor, vem ardendo como fogo, não sobrará nem raiz nem ramo, o ímpio será queimado, mas aquele que serve ao Senhor, para ele nascerá o sol da justiça. Eu quero dizer para ti essa noite: Jesus está voltando, e Ele está voltando para buscar você, para que a sua eternidade seja no céu com Ele. Aleluias! Glória a Deus. Glória a Deus. Mas até então, nós vamos ter que vencer esse mundo a cada dia. Até então, a nossa batalha será diária. Até então, o inimigo das nossas almas nos tentará dia após dia. E dia após dia tentará nos derrubar. E se você quer saber qual é a solução que pode te ajudar, eu quero dizer, o Espírito Santo de Deus. É por isso que eu gosto muito de buscar o Espírito Santo, e gosto de homenagear, e orar, e glorificar o Espírito Santo. E não venha me dizer que é heresia. O Espírito Santo, ele é de Deus. E quando eu estou adorando o Espírito Santo, eu estou adorando a Deus. Glória a Deus. Não venha me dizer que é heresia, porque o Espírito Santo foi Jesus que enviou. Quando eu oro, quando eu homenageio Ele, estou enviando quem o enviou. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando eu vejo essa passagem de Josué, eu encontro algumas semelhanças com os nossos dias, amado. Porque Josué, ele assume a igreja da época, o povo de Israel na época, num momento de grande turbulência, num momento em que o grande líder Moisés é tomado, no momento em que Moisés é tirado. Moisés, ele liberta o povo e traz o povo até as portas de Canaã. E quando está chegando ali, Deus diz: olha, Moisés, acabou o teu tempo, vem para mim. E agora, Deus fala com Josué e diz: Josué, tu trarás a vitória a esse povo. Como é que o pastor pode comparar isso com os nossos dias? Eu comparo que a partir do momento que Deus levou Jesus ressuscitou e transcendeu ao céu, eu e você passamos a ser os Josués do nosso dia. Glória a Deus. A minha, a tua família, os meus e os teus amigos, Deus tem
você. E somos nós que Deus vai usar para fazermos uma grande revolução no Jardim América, na cidade de Capão do Leão, na região sul do Brasil. Deus quer nos usar como instrumento para fazermos as pessoas saírem das trevas e virem para a maravilhosa luz, para as pessoas saírem do pecado e virem para uma vida de santidade, para as pessoas saírem de uma vida de ocultismo e de espiritualismo e virem adorar e servir o verdadeiro, o único verdadeiro merecedor de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Você é o Josué desse tempo. É a você que Deus confiou. É a você que Deus elegeu. Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, muito pelo contrário, eu escolhi a vós, eu vos elegi, eu vos nomeei, para que vades e deis fruto, vosso fruto permaneça. Então você é nos nossos dias, e você tem sobre a sua vida uma grande responsabilidade para com Deus. Aleluia. E como vai ser, pastor? Se você ler a história de Josué, você vai ver que homem, que general de guerra. Quando você olha a história, lê a história de Josué, você vê que homem destemido, que homem valente, que homem corajoso, que homem que enfrenta, que homem que diz: olha, a responsabilidade é minha, eu não fujo. E muitas pessoas nos nossos dias estão tendo a sua vida virada em uma decepção, em uma frustração, porque elas não terminam aquilo que iniciaram, porque tomam um propósito com Deus, fazem um propósito com Deus, mas não terminam, porque iniciam algo na presença de Deus, mas não chegam no fim. Quando você olha o apóstolo Paulo, depois de Jesus, na minha opinião, o maior evangelista de todos os tempos, e ele acaba o seu ministério, ele diz: acabei a carreira, concluí. Nós não fomos chamados, amados, para deixar nada pela metade. Você não foi chamado por Deus para deixar a sua história pela metade, para que os seus sonhos, os seus projetos fossem arquivados. Quando Deus te chamou, Ele te elegeu para que você vá e dê fruto, e tudo quanto você pediu ao Pai, Ele te conceda. Ele vai conceder a você toda a vitória que você precisa, todo o milagre que você precisa, toda a saúde que você precisa, toda a graça, toda a unção, todo o poder, toda a autoridade, tudo que você precisa para romper em fé, para conquistar os seus sonhos, para conquistar os seus objetivos e para ganhar a sua família para Jesus. Aleluia. Ou você pensa que uma eleição de Deus ela é por tempo determinado? Não, é indeterminado, porque apenas tem começo, não tem fim. Porque depois daqui é a eternidade. Aleluia. A aliança de Deus ela é muito diferente da aliança do homem. A aliança de Deus é muito diferente da aliança que o diabo faz com as pessoas, em que ele dá hoje e cobra amanhã. Um dia alguém chegou para mim e disse: pastor, depois que eu vim para a igreja, eu estou perdendo tudo que eu tinha. E eu disse para ele: pode ficar calmo, porque o que tu tinha, Deus não tinha te dado. Pode até estar perdendo, mas vai chegar um momento em que Deus vai começar a te dar vitória, Deus vai começar a te dar conquista. E tudo que Deus dá para o homem, amado, não pode ser tirado. Aleluia. Aleluia. Você pode estar vivendo a pior época dessa geração. A nossa geração pode estar sendo a pior de todas. A situação, a circunstância em que vive. Mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. E vamos sair desse lugar cheios do Espírito Santo, cheios da graça, cheios da unção, cheios da autoridade. E o diabo que se prepare, saia na frente, porque nós vamos romper e nós vamos adiante. E Jardim América será ganho para Jesus, Capão do Leão será ganho para Jesus, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil serão ganhos para Jesus, porque Deus hoje nos levanta como Josué dessa época, como Josué dessa geração. Aleluia. Glória a Deus. Quando Josué termina o seu ministério, nós já estamos aqui na parte final do ministério de Josué. A Bíblia fala: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra, toda a promessa, tudo que tinha prometido, tudo que tinha jurado. Muitas vezes, queridos, eu me encontro com pessoas que aí
grande chamado, eu tenho um grande ministério. Mas são pessoas que eu conheço há 20, 25 anos e a ladainha é a mesma. Quando eu olho para Josué, eu descubro uma coisa interessante na vida dele. Deus mandava Josué fazer e Josué fazia. E um dos grandes males do ser humano é esperar, é ficar na expectativa. Eu quero dizer para você, amado, no meu ministério, posso glorificar Deus hoje que temos 2 igrejas, temos essa estrutura de evangelismo, fazemos culto no presídio, temos mais de 200 discípulos dentro da penitenciária estadual. Eu quero dizer por que acontece isso. Porque um dia Deus abriu a porta, mas nós entramos pela porta. Deus deu o ministério, mas nós exercemos o ministério. Deus nos chamou e nós temos eis aqui, vamos fazer. Agora você imagina Josué esperando que desça um anjo do céu, esperando que venha uma comitiva de anjos, um exército de anjos. Deus dizia: Josué, diz para o povo se santificar, porque amanhã vocês vão passar. Josué vai mandar para o povo santificar. Deus dizia para Josué: Josué vai lá e diz para o povo prestar atenção na palavra, não dizia nem para a direita nem para a esquerda. Josué ia lá e fazia. E se você é daqueles que esperam, amado, se você é daqueles que está esperando Deus te dar a condição, se você é daqueles que está esperando Deus te dar o meio, Deus te dá o prédio, Deus te dá o som, Deus te dá a lona. Eu tenho uma notícia muito triste para te dar essa noite. Você vai ficar esperando. Um dia Deus falou comigo 3 horas da manhã. Não vou nem falar de que forma Ele falou. Algumas vezes eu falei, as pessoas ficaram fazendo cara de louco para mim. A irmã riu, agora eu vou falar então. Que já me achou louco antes de eu falar, eu vou falar. Eu estava dormindo 3 horas da manhã e Deus colocou um cheiro nas minhas narinas. E eu me assustei. Porque era um cheiro de serragem. O que tem a ver serragem, pastor? Deus está dizendo que o senhor ia criar animais? Não, gente. Que a gente usa, quando é terreno muito baixo, época de chuva, a gente usa serragem. Que chove, a gente bota a serragem puxa a umidade. E nós estávamos iniciando o ministério. E Deus trouxe aquele cheiro da serragem no meu nariz. E eu pensei que eu estava dentro de uma lona. E eu havia trabalhado 3 anos em um ministério com lonas. E eu me levantei e disse para minha esposa: que cheiro é esse? Ela disse: não sei. Eu disse: é cheiro de serragem, da lona. Ela disse: que lona? Nós estamos em casa dormindo. Eu disse para ela: não, Deus está nos dando um chamado. Aleluia. Sabe? Compartilhei com a igreja: irmão, vamos comprar uma lona. Nós começamos a juntar dinheiro, fazer almoço, fazer promoção, fazer tudo que podia. Eu não posso, né? Na época a gente gastou só nesse chapéu aqui 10.800. Nem me pergunte quanto custa hoje. Então, quando chegava a 500, 600 reais, o dinheiro ia embora. Um dia, amado, meu cunhado chega de Porto Alegre com um desenho, uma foto de uma lona. E eu disse: olha, me dá esse jornal para cá. Peguei aquela lona, meia página do jornal, colei nos pés, na parede dos pés da minha cama. Porque eu disse: todos os dias eu vou me lembrar que Deus tem um propósito na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê, amados? Porque muitas vezes nós ficamos esperando porque nós esquecemos. Só que Deus não esquece. Aquilo que Ele te prometeu, nunca Ele vai esquecer. Fazia 3, 4 meses nós batalhando, lutando e nada dava certo, nada acontecia. Um dia, 6 horas da manhã, Deus falou comigo. E eu dizia: pastor Jair, foi uma coisa tão forte que eu tomei um susto. Eu pulei da cama, achei que tinha alguém dentro de casa, 6 horas da manhã. E eu pulei da cama e ele falou: o que foi? Deus tinha dito para mim: ora por aquela lona, por aquela fotografia. Não é idolatria, tá, queridos? É orar pelo projeto. Amém. Tá? Amém. Amém? Amém. Nós não somos, né? Nós cremos em Deus só, não temos idolatria. E eu levantei, e a minha esposa: o que está acontecendo? Espera, só estende a mão para cá. O que está acontecendo? Não precisa entender o que está acontecendo, só estende a mão para cá. Me ajuda nessa oração. E eu me lembro que eu me debrucei sobre aquela foto e disse: Senhor, se foi tu que prometeu, nos dá os meios, porque nós não estamos conseguindo. Mas nós estávamos tentando. Sabe o que nós fazíamos? A prefeitura da cidade de São José do Norte nos emprestava um tablado como esse. Eu tinha aquela caixa que está do lado de lá. Nós queremos renovar, comprar caixas novas agora, mas eu nunca vou me desfazer, principalmente daquela caixa que está escondidinha lá. Porque teve um momento da minha vida que eu tinha vontade de fazer esse trabalho.
Quando Deus me chamou para fazer esse trabalho, nós não tínhamos a lona, não tínhamos nada. Eu tinha um amplificador CSR de 80 watts emprestado. E eu queria fazer esse trabalho, eu tinha R$200. Era o dinheiro do mês todo. E eu disse para minha esposa, a igreja tem R$250, eu tenho 200, eu vou juntar esse dinheiro, vou fazer uma caixa de som para nós fazer cruzado. E ela disse, e o resto do mês? Eu digo, Deus proverá. Fizemos. Começamos, deixa eu só contar, nunca mais R$200 fez falta para mim, glória a Deus. Né? R$200 é o que eu gasto de gasolina por semana hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Aí, nós começamos a fazer esse trabalho que hoje eu faço debaixo de uma lona na rua. Muitas vezes pegamos chuva. Nós tínhamos certeza que Deus tinha nos chamado. Se Deus nos chamou, eu vou começar a fazer. Se Deus me escolheu, eu vou começar, vou botar em ação. Isso vale para a tua família, amado. É promessa de Deus que a tua família seja feliz. É promessa de Deus que a tua família dê certo. Que a tua história dê certo. Então começa a dar certo. Então Deus falou comigo 6 horas da manhã e disse, ora pela lona. Eu botei as mãos e disse, Senhor, se é da tua parte aqui, dá um jeito, porque nós, amados, 10 horas da manhã, 4 horas depois daquela oração, mas junto com a nossa posição de fazermos embora ainda não tempo, eu estava com R$10.800 na mão. Glória a Deus. Eu e minha esposa, nós éramos pouco tempo casados e morávamos com a sogra, olha que bênção. Não era na mesma casa, a casa da gente, mas era junto com a sogra. As sogras que me perdoem, a minha sogra é uma bênção. Minha sogra cuida da minha filha para minha esposa trabalhar e eu fazer a obra de Deus. Glória a Deus. A minha sogra vai para o céu. Pode acreditar. Eu vou ter que viver com ela a eternidade. Glória a Deus por isso. É? Que Deus dê muita saúde, muito tempo para ela nos ajudar. É uma bênção no nosso ministério. Amém. Nós morávamos ali. Quando eu mostrei para minha esposa, não era no dinheiro da igreja, era no dinheiro meu, eu tinha ganhado. Eu disse para minha esposa, olha aqui. E ela disse, o nosso terreno. Eu digo, não, lona. Porque Deus tem um propósito na nossa vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, nós fomos a Porto Alegre, conseguimos comprar lona. Em maio de 2007, nós conseguimos fazer a primeira cruzada. Em junho, Deus nos deu um apartamento. O pastor Carlos e a pastora Maria conhecem. A 5 minutos do centro da cidade do Rio Grande. Hoje nós temos mais 2 casas, isso em 5 anos. Nada de dinheiro da igreja. Deus tem nos dado. Porque um dia Deus nos deu um projeto, um sonho, e nós começamos a executá-lo. Não ficamos esperando Deus nos dar a lona, não. Nós vamos fazer o que Deus disse para nós fazer. E tem muita gente frustrada, decepcionada com um plano, com um desejo, com um projeto de Deus na sua vida, porque está parado, porque está estagnado. Quando Deus nos chamou, amados, para nós irmos adiante, para nós avançarmos. E esse é o grande exemplo na vida de Josué. Ele começa a colocar em ação aquilo que Deus prometeu e que disse para ele fazer. É por isso que quando chega o final do ministério, ele pode dizer: tudo o que o Senhor prometeu, tudo que Ele jurou, Ele nos deu e nos fez habitar nela, toda a terra que Deus tinha jurado. Versículo 44, o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto juraram a seus pais, nenhum de todos os seus inimigos pôde resistir. Glória a Deus. Amém? Amém. Isso é promessa para a tua vida, querido. Glória a Deus. Nenhum inimigo, nada que se levante contra ti, segundo a promessa de Deus para a tua vida, pode te resistir. Nada. Glória. Sabe? Um dos grandes instrumentos do inimigo nos nossos dias, na nossa geração, é as lutas. E uma das grandes lutas é o ativismo que nós vivemos. Corremos tanto e nos envolvemos tanto com as coisas que temos muito pouco tempo para investir na nossa vida, no nosso ministério, na nossa vida com Deus. Oramos tão pouco nos nossos dias. As gerações passadas tinham grandes lutas, mas você vai ver sempre eles em grandes momentos devocionais. Mas hoje, num culto de oração em qualquer igreja, a minha igreja é assim.
faz mais devocional. Não se tem mais culto de oração fervoroso. E nós, como pessoas que dependem de Deus, como filhos de Deus, se não tivermos uma vida de oração, de consagração e de busca, nada vai acontecer. Então precisamos vencer o ativismo. Não deixar os nossos compromissos de lado, não, amados, mas separarmos um tempo para Deus, termos um tempo para Deus, um tempo na presença de Deus. Se você tem uma televisão na sua casa, graças a Deus. Se você tem um lugar para a sua televisão na sua casa, graças a Deus. Porque a televisão não é um instrumento do diabo, não, viu? A programação, dependendo do que você olhar, é. Mas ela não é. Porque na mesma televisão que pode passar uma pornografia, você pode assistir um DVD, um louvor. Então não é um instrumento do diabo, é mentira do diabo. É mentira que falaram todo tempo aí que a televisão é um instrumento do diabo. Não é. A internet não é um instrumento do diabo. Se você souber usar, pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Mas se você tem um lugar para o seu computador na sua casa, se você tem um lugar para a sua televisão, você também tem que ter um lugar para o devocional. E eu não estou dizendo aqui que você tem que montar uma estante com alguma imagem, alguma coisa. Não, mas um lugar que você marca um lugar com o Espírito Santo. E diga: Espírito Santo, todos os dias eu vou vir nesse lugar, eu vou buscar a tua presença, eu assumo o compromisso contigo, porque eu quero ser cheio da tua presença. Então eu vou ter um compromisso de todos os dias te buscar, de todos os dias de estar aqui. E eu quero dizer para ti: você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ser cheio da glória de Deus, você vai ser cheio da graça de Deus. E pode começar a preparar, amados, porque vai começar a acontecer milagre na tua vida. Vai acontecer milagre através da tua vida. Onde a planta do teu pé pisar, demônios vão bater em retirada. Onde a tua mão for colocada, sobre enfermos serão curados. Aleluia, glória. Aleluia. Se você tem um chamado para orar por enfermos, amados, comece pondo mão sobre os enfermos. Se você tem um chamado para curar enfermos, nos seus momentos de folga, vá no hospital. Fazer o quê, pastor? Orar pelos enfermos. Pastor, mas se não acontecer nada, não é problema seu. É problema de quem cura. E quem cura é Deus. Se você orar por um enfermo e ele for curado, quem vai ganhar a glória? É Deus. Está entendendo? Está entendendo? Eu conheço pessoas que, se for orar pelo enfermo, ele morre na hora. 24 horas de vida numa. Conheço, gente. Até já conversei com essa irmã, seguinte, até acho que ela vai antes de mim, né? Porque ela tem uns anos na frente. A irmã, se for, eu antes. A irmã, não ore por mim, eu tenho muita coisa para fazer. Mas não é compromisso seu. É por isso que eu oro. Porque um dia alguém disse, ministrou na minha vida, eu contei aqui ontem, que eu imporia as minhas mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Então eu não quero nem saber, eu vejo o enfermo, já estou botando a mão em cima. Amém? E para Deus confirmar que era ele que estava falando, contei que hoje estava preocupado com o meu terno novo que eu estava usando aquele dia. O homem mandou derramar óleo em cima das minhas mãos, que Deus estava me dando um dom de cura. E quando eu pensei, meu terno novo vai manchar, aquele homem estava uns 8 ou 10 metros de mim. Eu só pensei, ele já disse: olha, agora bota óleo na cabeça dele, mas bota pouquinho para não manchar o terno novo. E eu digo: graças a Deus. Aleluia. Você está entendendo? Deus quer te dar tudo que te prometeu. Aleluia. Mas você tem que começar a fazer. Por onde? Porque Deus vai liberar, mas é você que vai buscar. Deus vai abrir o céu, mas é você que busca. É por isso que a Bíblia diz que toda sorte de bênção já está reservada para você nas regiões celestes. É você que transcende, é você que melhora, você que sobe níveis espirituais, e você vai lá buscar, e você vai lá alcançar, e já está pronto. É como uma prateleira em que você abre e pega alguma coisa. Você transcende na vida espiritual, na intimidade com Deus, e as bênçãos de Deus chegam na tua vida. Aleluia. Aleluia. Todos os seus inimigos não puderam resisti-los, porque o Senhor os entregou, cada um nas suas mãos. Olha que coisa interessante. Deus, Patrick, entregou os inimigos nas mãos e agora vence eles. Ou você estava esperando que Deus entregasse mastigadinho? Ou você esperava que Deus entregasse morto? Não, Deus assim está aqui.
É por isso que tem gente, ela às vezes está enfrentando uma luta e não consegue vencer. Entra ano e sai ano. Porque ele está ali, Senhor, me ajuda. Senhor, faz isso, faz aquilo. Deus está esperando que você faça. Eu sempre digo, amados, eu entro no meio de 200 presos dentro do presídio. Alguém me disse, na pior ala, nos piores homens da região sul. A pessoa que me colocou lá dentro falou, pastor, o senhor vai entrar no pior. Até o cheiro lá o senhor vai ver que é diferente. A atmosfera, o ambiente. E nós entramos lá. E nós ministramos. E nós pregamos. E nós oramos. Deus nos dá a graça, mas quem faz somos nós. Você está entendendo? Deus nos deu uma visão para estarmos aqui, pastor Carlos, mas quem montou a lona fomos nós. Amém? Pastor Jair, Deus deu uma visão para ti, para a pastora Laura. Deus deu uma instrução, mas quem criou, quem executa são vocês. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Amém. Jesus bota o dedo na cara dela e diz, a tua fé te salvou. Aleluia. Então Deus entrega. Deus traz os inimigos e José está aqui os inimigos. Pensa que Josué sai correndo? Não, ele desembanha a espada, ele diz, é inimigo para matar, é inimigo para destruir, eu vou vencer, porque é um plano, um projeto de vitória sobre a minha vida. Toda a tua luta, Deus só permite que chegue nas tuas mãos, porque Deus quer te ver vencedor, porque Deus quer ver você vencer, porque Deus te dá força, te dá graça, te dá unção necessária que você precisa para você vencer. Por isso que 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Aleluia. Graças a Deus. Quero aplaudir, aplaude mesmo. Aleluia. Deus é maravilhoso. E Deus está disposto a entregar nas tuas mãos tudo que você precisa. Versículo 45, para encerrarmos. Palavra alguma de todas as promessas que o Senhor falou a Israel ficaram sem serem cumpridas. Nenhuma promessa que Deus tem na tua vida, amado, vai passar sem se cumprir. Tudo que Deus programou, projetou, pensou para a tua vida, tudo, Deus está pronto para ver acontecer. Deus está pronto. As condições estão prontas. A chapa já está quente, A panela já está com pressão. É só